gente, né? Pronto, vamos para a segunda parte, então, da nossa aula. E vamos para a questão número 11. Os computadores... aqui... eu coloquei o mesmo enunciado, né? E aí eu dei uma outra frase. Só com prática deliberada, segundo as neurociências, mais de 10 mil horas de experiência. Olha o que é uma prática, né? O inexperiente, ou ser aprendente, atinge o patamar de experiente, né? Ele está falando assim, para aprender precisa ter treino, para aprender precisa ter contato com a informação, porque senão nós não temos aprendizagem. Sem contato, sem treino, sem experiência, a gente não consegue chegar ao ponto ótimo de aprendizagem. Isso é muito importante quando a gente pensa em disciplinas como matemática ou português, né? Porque quando a gente pensa nessas disciplinas, é muito comum a criança achar chato a atividade, ela acha repetitiva. E essas disciplinas são disciplinas que precisam incluir muitos exemplos e repetir, né, esses exemplos. Para quê? Para que a criança se familiarize com algo que é novo para ela. É diferente quando a gente fala em ciências, história, geografia. Por quê? Porque ela está mergulhada nessa paisagem, ela está mergulhada nessas informações, ela está mergulhada nesses contextos. O português, né, no sentido de regras ortográficas, gramaticais, e a matemática são símbolos novos para a criança. Então, essa repetição se faz muito mais necessária do que qualquer outra disciplina, tá? Apesar de ser difícil conceituação exata, como apontado por diversos autores, o processo que em contexto escolar, implica que o aluno conheça, domine e saiba gerir um conjunto de fatores, como, por exemplo, estabelecer objetivos, monitorizar os próprios resultados, que são considerados essenciais numa aprendizagem de qualidade e que estão intimamente relacionados com o sucesso escolar, a autorregulação da aprendizagem, é a autonomia, é a independência, tá? Então, quando eu ensino para a criança algo, eu preciso verificar, tanto que eu lembro que eu dei o exemplo para vocês daquele documento que é feito na educação infantil. Na educação infantil tem lá assim, ó, por exemplo, reconhece o espaço escolar? Aí tá assim, ó, sim, não, com ajuda. Todo mundo aqui já teve acesso aos documentos de educação infantil? Acho que vocês aprendem educação infantil com a professora Grazi, não é? Isso. Vocês já viram o documento que a gente faz o relatório da criança? Ainda não? Eu acho que não. No relatório da criança de educação infantil, o que a escola traz? A escola traz aquilo que a criança não faz ainda, que a criança já faz, ou seja, tem autonomia, né, para realizar, e aquilo que a criança ainda está fazendo com ajuda. Por quê? Porque isso é um termômetro da aprendizagem. A gente junta essa informação com a informação de que fase do desenvolvimento aquela criança se encontra, para a gente saber se está adequado ou não à faixa etária. Toda criança tem que aprender da mesma forma, igual? Claro que não, mas a gente tem um norte, e o norte é o conteúdo que vocês aprenderam no semestre passado, que é o desenvolvimento, as fases do desenvolvimento físico, motor e social. Então, eu falei muito para vocês da questão da criança ter autonomia para aprender, autonomia para ter relações sociais saudáveis, né? Sem a interferência do adulto. 13. Zimmermann percepciona a aprendizagem autorregulada como um processo cíclico, dinâmico,
encontrando-se a sua perspectiva espelhada no modelo das 3 fases da autorregulação. A fase que diz respeito aos processos que ocorrem durante um determinado momento de aprendizagem e que tem como objetivo permitir aos sujeitos alcançar os objetivos por si estabelecidos através do uso de estratégias adequadas. Objetivos por si estabelecidos. Eu lembro que eu falei assim para vocês, né? Quando a gente falou de evolução, eu perguntei: o que te faz assistir essa aula? E aí eu lembro que alguém respondeu de quando você embarca no trem da vida, isso é motivo de muito remorso. Eu lembro que alguém de cara respondeu, né? Eu quero ganhar dinheiro no futuro. E eu lembro, acho que foi Elias, Elias é o que mora no Rio de Janeiro, que é do Rio? É? Não, sou eu. Não. Quem é que mora no Rio? É o Matheus? Isso, sou eu. Matheus, pronto. Quando eu coloquei essa questão na prova, Matheus, eu lembrei de você, que eu perguntei, né, para alguns alunos, o que é que faz você estudar pedagogia? Você gasta tempo, gasta energia, gasta dinheiro. E você falou que você gosta muito de bateria, eu acho. Eu lembro que era um instrumento musical. E que você queria ensinar as crianças, né? Então, isso era a sua volição, era o que fazia você levantar e passar por todas as dificuldades de fazer um curso superior. Isso é a sua volição, é o controle volitivo, é você levantar e agir. Para quê? Para alcançar o objetivo. Lembrei direito, Matheus? Sim, senhora. Exatamente porque a emoção emanada do organismo, ou seja, do corpo, múltiplas sensibilidades e da sua motricidade, múltiplas motricidades, por interação com o envolvimento, gera uma multiplicidade de fenômenos psíquicos complexos. A importância das emoções e da afetividade nas aprendizagens é obviamente inquestionável. 2 aspectos juntam-se para produzir a aprendizagem. Esses 2 aspectos são representados por emoção e cognição, tá? Sem nenhuma dúvida. A emoção é aquilo que é despertado na criança ou no adulto e que envolve diretamente a qualidade desse processo de aprendizagem, o significado que tem aquele conteúdo dentro da vida do aprendiz, independente da faixa etária dele. Tá? Eu preciso deixar isso bem claro, porque tem gente que vai trabalhar com criança, né? O Matheus falou, eu quero ensinar bateria para as crianças. Agora, tem gente que vai passar no concurso da aeronáutica e vai trabalhar lá no Centro de Formação de Oficiais como pedagogo. E quando você trabalha com adulto, você tem que lembrar que o estresse, a ansiedade, as emoções, a relação professor-aluno, vai influenciar na dinâmica da sala de aula. Faz sentido isso que eu falei, gente? Sim, faz. O desafio atual da psicologia escolar, segundo Peters, citado por Gomes, é a adequação da produção teórica às características econômicas, sociais, políticas, ideológicas que influenciam a educação. Então, a educação não é algo solto no mundo, né? Educação não é o português, a matemática, ciências, não. A educação está dentro de um contexto social, político, de ideologias, contexto econômico, a realidade da escola, a realidade da comunidade que essa escola está inserida. Tudo isso vai influenciar o processo de educação. A estrutura familiar, né? A gestão dessa escola. Então, nós temos o aluno com toda a sua individualidade, o seu humor, a sua identidade, suas características de personalidade, a sua parte motora, a sua parte fisiológica, neurofisiológica, ok. Mas a gente tem também a gestão escolar, a gente tem também a estrutura familiar e a gente tem uma sociedade que cerca tudo isso, que é a sociedade que ela vai mudar de acordo com a visão política,
com as condições econômicas. A gente não pode pegar a escola e retirar a escola, colocar dentro de uma bolha, como se existisse a escola isolada da sociedade. Não existe, tá? É urgente, portanto, que a psicologia escolar desloque o foco de interesse individualista das dificuldades de aprendizagem para uma proposta de trabalho coletivo e com orientação preventiva. Entre as tarefas dos psicólogos listados abaixo, assinale a que se apresenta uma clara incorreção, né? Coloquei em negrito, coloquei tudo em letra maiúscula, coloquei sublinhado para não ter erro, né? Não está correto. Ou seja, um erro relacionado aos princípios estudados em aula. Aplicar conhecimentos psicológicos na escola concernentes ao processo de ensino-aprendizagem e análise e intervenções psicopedagógicas referentes ao desenvolvimento humano, as relações interpessoais e a integração família, comunidade e escola para promover o desenvolvimento integral do ser. Eu falei para vocês muitas vezes isso, né? O psicólogo, ele tem um papel dentro do contexto escolar que é de estabelecer aí a compreensão dessas relações que ocorrem ou que estão ao redor do processo de aprendizagem. Vou para C e a D primeiro, tá? C. Desenvolver estudos e analisar as relações pessoa-ambiente físico, material, social e cultural quanto ao processo de ensino-aprendizagem e produtividade educacional. Então, existe o professor ensinando e existe o psicólogo ao redor desse processo de aprendizagem, compreendendo as intersecções que existem entre quem está aprendendo, quem está ensinando, a estrutura física, o material utilizado, as relações sociais estabelecidas. D. Desenvolver programas visando a qualidade de vida e cuidados indispensáveis às atividades acadêmicas. Sexualidade, alimentação, conhecimento do próprio corpo, respeito às diferenças individuais. Isso é trabalho do psicólogo. Agora vamos ver o que é escrito na B, que tornou a B errada. Analisar prioritariamente o segmento psicológico do sistema de ensino e sua repercussão no processo de ensino para auxiliar na elaboração de procedimentos educacionais capazes de atender às necessidades coletivas. Gente, o segmento psicológico, ele existe sozinho para começo de história. Quando colocou a palavra prioritariamente, aí o segmento psicológico do sistema de ensino, ele tira esse aprender de um contexto social, de um contexto cultural, de um contexto político, econômico. Não existe necessidade educacional fora dessa perspectiva de sociedade, de cultura, de política, de economia, tá? Então, muito errado. 16. Cabe relembrar que a individualidade é fator crucial para a psicologia escolar, principalmente ao se pontuar sua influência no desenvolvimento cognitivo. Assim, entre tais fatores característicos, aqueles que dizem respeito à constituição física, sexo, né, menino, menina, e tipo de personalidade, são fatores familiares? Não. Escolares? Nunca. Físicos? Não, porque personalidade não tem nada a ver com aspectos físicos. Aí eu coloquei aspectos biológicos e psicológicos da criança. Então, a constituição física, e aí eu dei o exemplo, né, de gênero, menino, menina, são aspectos biológicos. Agora, personalidade são aspectos psicológicos da criança, tá? Essa estava de graça, né? 17. O conceito de, estou procurando a palavra que cabe aqui, um processo interno, mas pode ser observado e medido através das ações e da verbalização da criança. O que é um processo interno? Crescimento é interno? Não. Psicomotor é interno? Também não. Desenvolvimento global, parte é interna, mas parte não, né? Ajuste psicossocial é interno, gente?
Não. Não, né? A gente vai observar externamente. Qual é a única resposta aqui que nós estamos falando de um processo interno? Desenvolvimento cognitivo. Inclusive, cognição social poderia entrar aqui também, tá? 18. Considere a seguinte afirmação. A não aprendizagem na escola é uma das causas do fracasso escolar. Com base na afirmativa, marque verdadeiro ou falso. Alguém tem dúvida de que isso é verdadeiro? Se você não aprende, você vai querer ficar na escola? Se você não consegue aprender, você vai permanecer anos na escola? A evasão escolar, gente, ela acontece por N fatores. Econômico, social, cultural, né? Porque tem muitas comunidades que não valorizam, famílias que também que não valorizam a aprendizagem, N fatores. Mas com certeza a não aprendizagem, não conseguir aprender dentro da escola é uma das causas de fracasso escolar. E aí, essa não aprendizagem, ela tem vários sentidos. E é fácil a gente pensar em não aprendizagem quando a criança tem, por exemplo, uma dificuldade de aprendizagem. Beleza. Mas, quando a criança tem, por exemplo, uma deficiência visual, uma deficiência auditiva, quando a criança tem uma deficiência motora, pode também promover a não aprendizagem, pode também promover a evasão escolar. Por quê? Porque ela não está aprendendo da forma correta. Tá? Ao se tratar de aspectos que evidenciam a primeira infância, o esquema dentre os elencados a seguir, assinale aquele que apresenta as correlações corretas. Então, crescimento está relacionado com o tamanho, com o peso da criança, e é uma forma quantitativa de observar como essa criança está evoluindo na sua faixa etária. Tá? 20. E última. Essa aqui, gente, eu falei 1 milhão de vezes o semestre passado, 1 milhão de vezes esse semestre, e aí para as duas meninas aí, a Andréia e a Glaucineide, espero que tenha falado certo agora, hein? Vou decorar. Isso aqui, gente, é algo que eu bati, acho que em todas as aulas eu falo isso aqui. Em linhas gerais, a psicologia do desenvolvimento entende que o desenvolvimento humano deve ser abordado em 4 linhas gerais, a partir de aspectos básicos: biológico, psíquico, espiritual e social. Nós somos seres bio, psico, social, e muitos autores trazem o espiritual dentro do nosso desenvolvimento, tá? Então, o desenvolvimento humano, ele é sim esse corpo que está crescendo. Ele é sim essas emoções que estão, né? Esse humor, essas emoções que estão se organizando dentro da gente. É social, porque nós precisamos dessas relações que a gente estabelece com o mundo para aprender, para compreender. E é também espiritual no sentido dos valores, da fé que você carrega, da forma de se identificar, né, com esse mundo. Até aqui tudo bem, gente? Sim. Sim? Pronto. Ficou alguma dúvida? Não. Não, tudo certo. Tranquilo, né? Aí, gente, eu pedi para vocês, né, ao longo das nossas aulas, eu falei assim, gente, olha, faça um mapa mental quando estiverem estudando para a prova. Faça um mapa mental dos conteúdos vistos. Vocês fizeram muito mapa mental comigo, né? E aí eu pedi para fazer um mapa mental também. Por quê? Porque é a atividade avaliativa de vocês. Quem fez no computador não tem problema. Quem fez à mão, porque eu lembro que tem aluno que gosta, né, de desenhar, colorir, tá? Não tem problema também, tá? Só tirar a foto e colocar no arquivo. Amanhã eu vou liberar no ambiente virtual de aprendizagem a atividade para que vocês insiram lá esse documento, seja ele feito no computador, seja ele manuscrito, não tem problema. Eu só quero o mapa mental do conteúdo que vocês viram comigo.
certo? É a atividade avaliativa para a gente encerrar aí o conteúdo. Como é uma atividade que vocês já fizeram, né? Eu vou deixar ela aberta até o dia 30, uma semana, só para vocês lembrarem de colocar no ambiente, tá bom? Pode ser assim? Sim? Mexe a cabeça. Pode ser. Então, tá bom. É só isso que vocês vão fazer para a atividade avaliativa. Pergunta: todo mundo conseguiu acessar os questionários? Conseguiu responder os questionários? Sim? Oi? Esse Sim. mapa mental é de toda a matéria que você passou? Mapa mental, Eliel perguntou, né? Eliel, o mapa mental, lembra? São só as palavras-chave que vocês estudaram, lembra disso? Tá, só os tópicos. Isso, só as palavras-chave do que vocês estudaram. Mas de todo o conteúdo até agora, né? Do segundo Todo o período. conteúdo até agora, só que são só as palavras, né? Aquele jogo de palavras que faz. Tá bom. Só pra gente ter uma noção e lembrar, né? Quando a gente olhar o mapa mental. Isso mesmo, né? Porque como a gente acaba esse semestre, um semestre tem muito conteúdo, eu não vou poder voltar nesse conteúdo da primeira VA. Então eu acho interessante a gente colocar esse mapa mental para vocês se situarem quando eu estiver dando a próxima etapa. E aí, Tá bom, obrigado. para valorizar, né, o trabalho de vocês, vocês ganham a pontuação em cima dele, tá bom? Devo liberar amanhã, mas já vão se organizando. Acho que a Rebeca não está aqui, mas eu posso mandar uma mensagem para ela também, avisando. Acho que a Rebeca não está aqui, né? Só para falar para todo mundo, né? Para já ir pegando esse papel, tirando foto ou colocando no arquivo digital, porque quando eu abrir a atividade, vocês só vão inserir lá na atividade para contar a pontuação de vocês. Tá bom, gente? No mais, Tá bom. Professora, esse mapa vai valer como trabalho? Esse mapa é a VA? atividade de vocês, que vale a nota do trabalho, tá? Novo aqui para mim é só a Glaucimei e a Andréia. Isso. Isso, né? Rita, não? Professora, aí esse mapa, no caso, como eu não vi suas aulas, eu tenho que pegar todas as suas aulas gravadas com as matérias para me saber o que é. É isso? Os textos que você teve acesso, né? Eu não sei quem que passou para você, foi a representante? A Laís Caroline. Laís Caroline. Pelos textos que a Laís Caroline passou para você, você já consegue fazer isso. Tá? Tá bom. Você pega as palavras principais que representam aí o conteúdo que a gente construiu ao longo dessas 6 semanas e faz o seu mapa mental. Tá bom? Tá bom. Gente, então, um beijo para todo mundo. Deixa eu ver aqui, alguém escreveu alguma coisa no chat, deixa eu ver o que é. Sim, é a Rita, né, Rita? Então, gente, perdeu a aulas. Então, Rita, todas as aulas estão lá no ambiente, estão no ambiente virtual, tá? Agora, vocês podem acessar lá, tem lá texto que foi utilizado, link de vídeo que eu pedi para assistir, tá tudo lá organizadinho, bonitinho. Os questionários vocês têm que fazer para eu fechar a nota, viu, gente? Quem não fez ainda o questionário precisa encerrar, porque quando eu fechar a nota não tem jeito de voltar mais, tá bom? Tá bom. Então, um beijo para vocês, fiquem com Deus. Obrigada pela também. Pela disponibilidade interna de cada um, né, de ficar aqui hoje me acompanhando. E até semana que vem. Até semana que vem. Boa noite, professora. Boa noite, professora. Boa noite.